Olá pessoal, sou Leonardo Luiz, psicanalista, esse é o Líricos e Etílicos e hoje nós vamos falar sobre o filme A Outra História Americana. Filme de 1998, protagonizado por Edward Norton e Edward Furlong. Esse filme ele parte de uma premissa muito interessante, que é a premissa dos grupos neonazistas e sobre a questão do preconceito racial nos Estados Unidos também. Apenas por essa ótica do preconceito racial nos Estados Unidos é possível falar e falar e falar, como é um assunto que dá pano para manga e ele precisa ser falado, ele precisa ser debatido, porque uma das formas de se derrubar um preconceito, de se combater um preconceito, é falando dele, né? Falando dele, mostrando o quão ruim ele é. Pois bem, voltando para o filme. A outra história americana tem como personagem principal o Derek, interpretado por Edward Furlong. Edward Furlong, não, gente, desculpem, Edward Norton. Edward Furlong, ele é irmão do personagem do Edward Norton. A gente se confunde, porque os primeiros nomes são iguais. Mas enfim, cabe até um adendo aqui, são atuações primorosas. Enfim, o personagem do Edward Norton, ou o Derek, ele é um neonazista. Ele é profundamente influenciado pelos ideais do pai dele. O pai dele, ele é um funcionário público americano, ele é um bombeiro, e ele parte do princípio de que os imigrantes, de que os negros estão indo para os Estados Unidos para simplesmente roubar o que é deles americanos. Um pensamento extremamente mesquinho, mas nada que assuste se tratando de Brasil quando a gente fala dos indígenas, que tem muitas pessoas que falam que os indígenas estão roubando terra, sendo que quando o Brasil foi roubado, os indígenas já estavam aqui. Voltando para o filme. O personagem do Derek, ele é preso após cometer um assassinato. Ele assassina um personagem negro que apenas ia se vingar devido toda a perseguição que ele sofre. Voltando à questão, como eu disse, de que o Derek ele é muito influenciado pelo pai dele devido aos pensamentos, o Derek também é influenciado por outro personagem chamado Cameron, que é um senhor que lidera um grupo neonazista, um grupo de supremacia branca lá no bairro. Ele observa esse desvio de caráter no Derek, porque o racismo, obviamente, é um desvio de caráter e não adianta procurar atenuantes para isso, que não dá. É um desvio de caráter, pronto e acabou. Derek, ele assassina esse personagem e ele vai preso. Até esse ponto, o que é que importa para a questão da psicanálise? É importante observar como que funciona essa questão do efeito manada, que o Freud ele fala muito bem neste livro aqui, Análise das Massas e Psicologia do Eu. Neste livro, o Freud ele deixa muito claro que a pessoa, quando ela segue uma manada, quando ela segue um líder, ela abre mão do seu próprio eu, ela abre mão da sua subjetividade, inclusive da sua libido. A sua libido ela é completamente sublimada. E ela vive em função do ideal que ele tem daquela pessoa, daquele líder, daquele pensamento de massa. Então ele vive por aquilo. A libido dele está ali, a sexualidade dele está toda lá. E é exatamente o que acontece com o personagem do Cameron, que é o Senhor. Toda a libido dele está ali, né? Ele segue esse pensamento de massa, aí ele torna-se, aí a partir deste momento ele torna-se um líder e aí ele passa a ser ali admirado por outras pessoas, que nas cenas ali a gente consegue observar muito bem que é o pensamento de massa, é o pensamento de manada descrito por Freud de forma sensacional. Pois bem, a partir deste momento que o Derek é preso, ali dentro da cadeia, ele vai passando por um processo de mudança. Ele começa a perceber tudo aquilo que ele fez. A partir do momento que ele perde a liberdade dele, que ele se vê numa situação na qual ele não consegue fazer nada, porque ele está preso, trancafiado, tem só as rotinas da prisão. Ele começa a mudar o pensamento dele, ele começa a mudar a concepção dele. Concepção essa que foi passada para o seu irmão, o Danny, que é o personagem agora sim do Edward Furlong. Agora eu acertei o nome. Edward Furlong, que fez aquele menininho lá no Exterminador do Futuro. Análise do Exterminador do Futuro. Voltando para cá, obviamente, não podemos perder a comicidade.
Outra história americana, quando eu assisti, a primeira vez que eu vi esse filme, eu fiquei muito chocado, fiquei muito surpreso, porque é um filme pesado e necessário. O diretor, ele tem uma capacidade muito grande ali, uma sensibilidade enorme de pontuar o sofrimento do povo negro nos Estados Unidos. Isso é perfeito. Tem uma cena em que há uma disputa de espaço entre brancos e negros. Tudo isso causado pelo efeito manada, disseminado pelo personagem do Cameron, que atingiu o personagem do Edward Furlong, que é o Derek. Pois bem, a disputa é quem ganhar não aparece mais aqui. E dentro dessa disputa, inúmeras ofensas por parte do grupo branco para o grupo negro. Eu não vou falar aqui as ofensas que tem, porque a gente sabe que é filme, mas eu não me sentiria bem falando. Mesmo até de forma profissional, eu prefiro não citar. Mas são pesados do jeito que vocês estão imaginando, sim. No decorrer da prisão, o Derek, ele acaba fazendo amigos, inimigos. Quem o ajuda é um negro. Essa é a parte maravilhosa do filme, porque aí mostra que são seres humanos independentemente de raça. Ele sai, nessa que ele sai, ele tenta fazer por onde o seu irmão não seguir o pensamento dele. E o irmão dele é ajudado por um professor, é o Sweeney, ele professor muito bom lá da escola, e ele tenta ajudar o irmão do Derek, né, no caso dele, porque ele fala, esse menino ele tem salvação, a gente precisa fazer por onde ele não siga os passos do irmão. Dentro de toda essa história, dentro de toda essa situação que eu falei do pensamento de massa, isso acaba gerando uma cegueira. E isso foi observado aqui no Brasil há pouco tempo, quando houve ali a mudança na presidência e uma massa pirou e foi cantar hino para pneu. Pois é. Essa cegueira fez com que as coisas fossem tomando proporções maiores, uma cadeia de violência enorme, e aquela violência gera violência que gera violência, e acarretou numa situação extremamente desastrosa, que foi quando o personagem do Danny, protagonizado pelo Edward Furlong, é assassinado. É assassinado por um jovem negro, com o qual o Danny já teve uma briga, houve uma briga no banheiro da escola e o assassinato ocorreu lá. Esse ponto do filme, ele deixa muito claro, pensamento inclusive do Paulo Freire, de que a pessoa quando muito oprimida, ela torna-se opressora. Pois bem, é como a minha intenção, são vídeos curtos, para finalizar aqui. A outra história americana retrata o pensamento de manada descrito pelo Freud, mostra como a libido, ela sai da subjetividade e vai para esse campo das massas para poder seguir um líder. É um filme que ele é altamente indicado para ser trabalhado em escolas, para poder falar sobre essas mazelas do racismo. Precisa ser passado. Bom se atentar ali, até por questões de idade, devido a algumas cenas muito pesadas, é aquele filme que tem a cena de que o personagem, que é o personagem do Edward Norton, ele pisa na cabeça de um rapaz que está com a boca na guia. É um filme forte, um filme pesado, um filme excepcional. A parte técnica, a semiótica dele é muito boa, quando é passado é preto e branco, quando é o presente é com cores. E aí eles fazem esse jogo e o pensamento fica, né? Em que momento da vida o personagem do Derek perdeu as suas cores? Pois é, gente, a outra história americana traz tudo isso. Espero que vocês assistam. Essa é mais uma análise curta do Líricos Etílicos. Agradeço. E final, vocês vão ouvir alguns latidos, eu estou gravando aqui em casa, eu tenho cachorros, eu não vou gravar várias vezes, tá bom? Essa é a terceira tomada, deixem os cachorros latir. Tá bom, pessoal? Fico por aqui, muito obrigado e pensem na pergunta. Em que momento da vida as cores sumiram para o personagem do Derek? E será que nós, em determinados momentos de nossas vidas, nós não deixamos as cores fugirem?
o que queremos para o nosso semelhante. Assistam. E racismo é um desvio de caráter.